Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Eu tava aqui curtindo uma música antes de começar a gravação para vocês. Aí tava curtindo muito essa música, muito linda. As músicas são muito importantes porque despertam a nossa emoção. E fica aí uma dica para vocês, tá? Quando vocês quiserem elevar a frequência de vocês, elevarem a vibração de vocês, quando você estiver triste, com raiva, estressado, né, revoltado, coloca uma música que você gosta, que aí você vai, ó, levar a sua vibração lá pra cima. Eu faço muito isso, geralmente, quando eu tô com muita raiva, quando eu tô muito estressada, né? Enfim, esse não é o tema do nosso vídeo, mas como eu tava aqui escutando, eu falei assim, eu não quero desligar, tá tão gostoso, então deixa eu fazer a abertura do vídeo com isso. Mas, eu quero começar o vídeo com uma introdução, fazendo uma pergunta para você. Em que área estão te atacando? Em que área você tem sofrido ataques? Você tem sofrido preconceito? Você tem sofrido injúrias, difamação, fofocas? Em que área estão tentando perseguir você? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Preste atenção e você vai descobrir uma coisa muito importante. É aí que está a sua força de crescimento, de criação e de prosperidade. Então, vamos embora! Você tem sido atacado em alguma área da sua vida? Você tem sido atacado em alguma característica sua? Você tem sido julgado, tentado ser podado? Ou estão te atacando em alguma característica que você tem? Estão tentando podar algum comportamento, alguma característica? Estão perseguindo você muito em determinado aspecto de sua vida ou em determinada algo que tem em você, em determinado jeito que você tem de ser, de falar, de se expressar, de vestir, de se comunicar. Não importa. Eu quero chamar a sua atenção hoje por um fato muito importante que muitas vezes nós enfrentamos durante grande parte de nossa vida, se não toda, e não prestamos atenção. Muitas vezes tentamos enterrar algo que tem em nós. Não porque nós achamos que é errado, ou não porque nós achamos que é inadequado, ou porque não que nós achamos que é algo feio, que é incorreto. E eu estou referindo aqui agora especificamente ao nosso jeito de ser. Ao nosso jeito, algo relacionado ao nosso jeito de ser, aos nossos comportamentos, ao nosso jeito de nos expressar, algo que faz parte de nós. E eu quero chamar a sua atenção pelo fato do seguinte: estão te atacando muito em alguma área? Estão te perseguindo muito em alguma área? Estão tentando podar você muito em determinada área? Então, isso é um ponto positivo. Isso é um ponto positivo para que você preste atenção. Porque é aí, provavelmente, que está a sua força. Porque, como eu já falei várias vezes, eu tenho vídeos aqui no canal, vários, eu acho que eu devo ter uns 3 ou 4 que eu falo sobre isso. Não diretamente em todos, mas eu cito isso, que ninguém chuta cachorro morto. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. E ninguém, inseto nenhum, vai ao redor da escuridão. Geralmente eles ficam ao redor da luz. Uma coisa é quando nós temos algum comportamento que não é muito legal, que acaba incomodando as pessoas que estão ali à nossa volta. Por exemplo, quando nós nos tornamos pessoas indiscretas, né? Quando nos tornamos pessoas inconvenientes, aquele tipo de pessoa que não, sem noção,
que incomoda as pessoas ali ao redor, e por isso as pessoas começam a nos evitar e muitas vezes falam, né? Pode chegar e falar alguma coisa, mas não é nesse ponto que eu estou falando. Porque, por exemplo, tem pessoas que é indiscreta, que chega perguntando coisas sobre a sua vida, sobre a sua intimidade, que fala no meio de todo mundo, que são invasivas, né? Então esse tipo de pessoas são pessoas que muitas vezes elas recebem muitos feedbacks negativos, porque elas não percebem que elas estão sendo inconvenientes, né? Que elas estão sendo muitas vezes invasivas, né? Se infiltrando onde que, como se diz por aí, não foi pedida a opinião e tal. Não é desse tipo de coisa que eu tô falando. Existem outras pessoas que são grosseiras, né? Que fazem brincadeiras, que ofendem, que machucam. Não é sobre esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu estou falando quando você tem algo em você que faz parte da sua personalidade, que faz parte do seu jeito, que é algo seu, que você faz naturalmente, e que aí, muitas vezes, injustamente, começam a inventar mentira a seu respeito, relacionada a esse comportamento seu. E você começa a perceber que muitas pessoas estão te atacando. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem ali. E para não ficar muito vaga, assim, sem vocês entenderem, eu vou dar um exemplo. Para que vocês entendam, vou dar um exemplo da minha vida. E vocês aplicam aí na vida de vocês, para ver se vocês se identificam aí com algo que já aconteceu com vocês. Por exemplo, eu, toda a vida, desde pequenininha, eu sou muito de falar, né? Eu gosto muito de falar, isso desde pequenininha. Eu brincava ali no meio da galerinha, das criancinhas, dos meus primos, e eu falava. E era eu que gerenciava a galerinha toda ali, né? Liderava a turminha dos primos, dos vizinhos, dos amiguinhos. Ou seja, eu já tinha dentro de mim, desde pequena, eu já nasci com essa característica de me comunicar, de liderar. E foi um dos pontos que eu mais sofri ataque durante toda a minha vida, já começando da infância. Então, assim, eu gostava de falar, eu gostava de brincar, eu gostava de dar aula, que eu era professora, eu gostava de brincar que eu estava cantando, e depois, mais tarde, quando eu fiquei adolescente, eu comecei a cantar na igreja, né? E isso é um ponto. E aí, eu sofri a infância todinha com uma pessoa da minha família que falava que eu tinha a voz insuportável, que não aguentava ouvir minha voz. E tinha uma pessoa da família que toda hora ficava me atacando, falando que não aguentava mais ouvir minha voz, que era pra eu calar a boca, e não sei mais o que, Depois, quando eu fiquei adolescente, que eu comecei a cantar na igreja, essa pessoa continuava falando, muitas vezes outros pessoal da família escutava e vinha e me contava, ela falando como que eu tinha a vozinha fraca, como que eu tinha a voz fraquinha. Enfim, ela me atacou muito durante toda a minha infância e durante a minha adolescência nesse quesito. E o que é que eu faço hoje? Eu me comunico. Eu tenho um canal no YouTube, eu falo, eu me comunico, eu passo o meu saber, né? Eu escrevo para blog, eu tenho meus produtos que eu já lancei, né? E-books, audiobooks, onde eu exponho ali o conhecimento que eu vim adquirindo ao longo da minha vida, através de estudos e também de experiência de vida. Eu já fui convidada também para escrever livro. Enfim, a comunicação faz parte da minha personalidade. Eu já vim com essa característica. E foi uma característica que eu fui muito atacada. Por que será? Por que será? Muitas vezes, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo pra vocês, eu não queria ficar trazendo minhas experiências aqui, porque eu tô querendo que vocês façam aí a autorreflexão. Enfim, não era o intuito meu ficar trazendo as minhas experiências aqui, mas eu vou precisar trazer para que vocês entendam, tá? E façam aí a autorreflexão na vida de vocês. Tenta rebobinar aí, né, a memória. Se vocês já sofreram algum tipo de retaliação, de perseguição,
algo que é característico seu, da sua essência, da sua personalidade, tá? E vai puxando aí, vai rebobinando aí, né? Pra você já ir fazendo essas autoanálises aí e ver. Porque qual que é o intuito do nosso vídeo? É descobrir aonde está o seu poder, aonde está a sua força, aonde está aquilo que vai te levar ao crescimento, que vai te trazer retorno, que vai te fazer feliz e que vai servir para abençoar outras pessoas. Depois, continuando ao longo da minha vida, eu sou uma pessoa muito comunicadora e que gosto muito de me relacionar com as pessoas, embora não pareça, mas eu gosto. E eu sou o tipo de pessoa que eu converso com todo mundo. Eu converso desde do gari até o juiz da mais alta potência. Pra mim não tem diferença, tá? Pra mim não tem diferença. Eu converso com todas as pessoas, com pessoas que eu não conheço. Às vezes eu tô em algum local assim, quando eu vejo, naturalmente eu já puxei assunto com a pessoa. Por quê? Porque faz parte da minha essência, faz parte da minha característica. Eu sou assim. Mas foi uma das áreas que eu fui mais atacada em minha vida. Porque as pessoas distorciam, falavam que eu era metida, que eu não gostava de me misturar, que era isso, que era aquilo, que era aquilo. E durante muito tempo da minha vida, eu fui deixando essas palavras malditas entrarem em minha mente. Eu fiz assim porque eu tô com pouco tempo para terminar o vídeo aqui, né? E eu tô querendo ver quantos minutos que eu tenho ainda. Então, assim, eu queria... durante muito tempo da minha vida, eu deixei com que isso... Eu fui deixando essas palavras malignas, malditas, esses lixos, entrarem dentro de mim. E eu fui ficando bloqueada há muito tempo. Eu parei de cantar na igreja um tempo, colocando na minha mente que eu tinha... a minha voz não era muito legal. Depois eu comecei a acreditar que realmente devia ter algo errado comigo, porque talvez eu era metida mesmo, e aí eu me comportava me retraindo. E o que acontecia? Quando eu me comportava me retraindo, as pessoas mesmo se sentiam retraídas, né? Mas foi por quê? Foi porque eu estava dando poder àquelas palavras malditas que foram sendo jogadas em mim. Mas, na verdade, é que essas pessoas, elas já viam que essa característica minha é muito poderosa. Pessoas que se relacionam com as outras, pessoas que têm empatia, pessoas que conversam com o outro, que escutam o outro, que olham nos olhos e que se relacionam de verdade com o outro, são pessoas poderosas e elas podem crescer muito, porque todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer conversar com alguém que está ali com ele de verdade. Então essas pessoas, porque elas estavam ali na lama, elas não tinham essa característica que eu tinha, e elas olhavam e viam o meu poder ali, por inveja, elas começavam a tentar distorcer a verdade e fazer a cabeça de todas as outras pessoas que estavam em volta. E muitas vezes, pessoas que nem me conheciam, já chegavam diante de mim agindo diferente, porque foram induzidas por essas pessoas, que lá atrás começaram algo contra mim, porque na verdade elas são pessoas infelizes, elas são pessoas que não produzem nada, elas são pessoas que não fazem nada, elas são pessoas que não têm amor e empatia no coração. Então elas tinham inveja, elas viam que ali estava o meu poder, então elas tentavam, vou podar, vou colocar na cabeça dela que ela é indigna, vou colocar na cabeça dela que ela é metida, vou colocar na cabeça dela que as pessoas não gostam dela, porque aí ela vai se retrair, ela vai se acuar, ela vai murchar, e é isso que eu quero ver ela murcha, porque o brilho dela me incomoda muito. E eu quero que você, neste momento, vai fazendo comigo a reflexão sobre a sua vida aí. Em que área estão atacando você? Em que área estão atacando você? Quando você descobrir isso, quando você parar e fazer toda uma autoanálise, você vai ver que isso é nato, que isso é essência, que isso é algo muito bonito que você tem, que isso é um poder muito grande que o Criador, que Deus deu em você, que Deus colocou em você e te mandou para esta terra, para este planeta,
porque com este dom, com esta característica, você ia ser luz para muitas outras pessoas. E quando você se convencer disso, você não vai se retrair mais, você não vai se fechar mais, pelo contrário. Ah, então eu tenho a facilidade de me comunicar? Então eu vou me investir mais e mais em comunicação. Ah, eu tenho a facilidade de ensinar, então eu vou investir mais e mais no ensino. Eu tenho a facilidade de cantar, eu tenho facilidade de dançar. Onde que as pessoas estão te atacando?